Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional venceu, confirmou a sua classificação, mas neste vídeo eu vou analisar a atuação. E já vou colocar aqui a minha manchete. O gramado melhorou mais que o time do Cudê. Vamos lá então, vamos falar da classificação colorada, que foi confirmada com a vitória de 2-0 sobre o Aimoré, lá no CT do Inter, em Alvorada. O Internacional venceu por 2-0 e poderia ter feito meia dúzia de gols. E quem desperdiçou as melhores oportunidades foi justamente o centroavante da equipe, o peruano Paulo Guerreiro. Mas antes de ir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe aí o seu like. Se gostar do vídeo, coloca aí o seu like. E principalmente, te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo tratado com isenção editorial. Foco na dupla, foco no futebol, às vezes a gente vai para outros assuntos, a gente fala de Campeonato Brasileiro, CBF, Flamengo, Libertadores, mas o foco é a dupla Grenal e sempre de forma muito imparcial. Muito bem, se inscreveu no meu canal, né? Vamos lá então. O Inter venceu 2-0, confirmou a classificação para a fase semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, vai pegar o Sportivo, uma surpresa, o Sportivo virou em cima do Juventude, mas eu estou aqui para analisar também o desempenho da equipe do Eduardo Cudê. Cudê vinha reclamando das condições do gramado quando o Inter jogou, nesta retomada do futebol pós-pandemia, e eu vou já dizer o seguinte, o gramado melhorou muito, as condições do campo quase que perfeitas, o CT do Internacional lá em Alvorada. Mas o futebol do time do Cudê não esteve à altura desse gramado. Pô, Meneghetti, o Inter ganhou por 2-0, criou oportunidades, que exigência é esta? Mas o Inter pecou muito, o Inter errou muito. O Cudê armou o time com uma novidade, pelo menos com uma novidade, e num esquema que se imagina, num esquema e com as escolhas, se imagina do time titular, um novo time titular, porque tem uma mudança interessante. Bem, ele coloca lá o Lomba, Saravia, o Fux retomando a sua condição, Cuesta e Moisés. Aí ele faz a alteração, ele retirou o Musto, que ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, retirou o Musto e colocou o Lindoso. Edenilson, ainda centralizado, Marcos Guilherme pela direita, Bosquilha pela esquerda, Thiago Galhardo como penúltimo avançado, penúltimo atacante, e o Guerreiro na frente. Um time muito parecido, um esquema muito semelhante àquele que empatou o Grenal da Libertadores na Arena. É um esquema realmente muito parecido, só que ele confirmou o Saravia como titular da lateral direita no lugar do Rodinei, e ele retirou o Musto da equipe, uma opção dele. O problema é que o Lindoso saiu de campo machucado e o Cudê disse na sua entrevista após-jogo que talvez fique uns 10 dias fora. Portanto, o Lindoso praticamente fora da sequência do campeonato. Se especulou o Praxedes nem no banco ficou, e ele diz que ele está fazendo essa transição do menino Praxedes de 18 anos de forma muito gradual, não quer queimar etapas, não quer precipitar, embora eu acho que o Praxedes mereça ser melhor observado pelo Cudê, mas a gente tem que entender, o Cudê, o treinador argentino, está lá no dia a dia com o menino e sabe a evolução e sabe até onde pode fazer a exigência. O Cudê, em alguns momentos da partida, isso é interessante, ele liberou o Fux pelo corredor direito, ele liberou bastante o Fux e fez com que, quando o Inter tivesse a posse de bola, o Saravia ocupasse esse espaço na zaga quase que como um líbero, atrás inclusive do Cuesta. Então ele liberou o corredor, o Fux tem habilidade para isso, liberou para o Fux sair e escapar pela direita e o Saravia fazia a cobertura fechando como zagueiro. Em outro momento no primeiro tempo ele inverteu o Marcos Guilherme com o Bosquilha. O Marcos Guilherme foi para a esquerda e o Bosquilha foi para a direita. E quando ele fez isso, o Bosquilha se saiu melhor do lado direito do que o Marcos Guilherme pelo setor esquerdo. O Marcos Guilherme, aliás, o único jogador internacional que começou as 3 partidas como titular, embora também tenha sido substituído nesse jogo contra o Aimoré. Bem, o Inter não foi bem. O Internacional não fez uma grande atuação. Criou, é verdade, contra um adversário frágil, inclusive fisicamente. No segundo tempo, o Aimoré já dava sinais que o seu condicionamento havia se esgotado. O Inter tomou conta do jogo e com um pouco mais de capricho e esmero, especialmente do Guerreiro, o Inter faria aí tranquilamente 4, 5, 6-0 seria o placar mais correto, mais justo. Bem, o Inter cresceu, o Inter progrediu, o Inter progrediu em relação ao Grenal, mas com uma exigência infinitamente inferior. Em relação ao time que empatou com o Sportivo, ok, tá bem,
era um time reserva aquele, né? Então fica difícil eu comparar num gramado ruim, isso eu concordo com ele. Então num tapete como é o do CT do Colorado em Alvorada, ok, o Inter progrediu. Mas não foi uma atuação de luxo, não foi uma atuação. O Internacional está errando muitos passes. O Internacional está errando passes bobos. O Edenilson está muito abaixo do que pode render e do que rendeu o ano passado e do que estava rendendo antes da pandemia. Eu sei que o nível de exigência tem que ser colocado numa régua um pouco mais baixa. A gente tem que baixar essa régua porque todos os times estão voltando e tem um exemplo disso que é o Campeonato Carioca. O Flamengo, campeão carioca, em cima do Fluminense, também não fez grandes atuações em 2 clássicos. Também foi bem meio mastro, né? Então será nenhum clube havia parado por 4 meses. Então será necessário um tempo maior, um ritmo de jogo. Ok, tudo isso é compreensível. Nós vamos ter as finais do Campeonato Gaúcho e a abertura do Campeonato Brasileiro ainda em débito tecnicamente das equipes. Isso é verdade. Mas alguns jogadores acabam se sobressaindo. O Thiago Galhardo fez uma boa partida, por exemplo. O Cuesta também fez uma boa partida, tecnicamente falando. O Moisés, na volta, está entre aqueles atletas que mais se ressentiram. Ele está mal, o Moisés. O Saravia também, errando lances absolutamente simples, passes de 4, 5 metros. O Cuesta já evoluiu, o Edenilson segue abaixo e o Paulo Guerreiro. Bem, esse é um capítulo especial. Porque o centroavante, ele tem que ter, em primeiro aspecto, a fome pelo gol. Ele tem que ter a confiança. E teve um lance em que um Guerreiro, no segundo tempo, pega uma bola e arranca contra o Aimoré sozinho, saindo do goleiro, ele deveria concluir e ele tem a opção do passe. Por quê? Porque ele já havia desperdiçado oportunidades. Tem um lance em que ele domina a bola no peito, entre a pequena área e a marca do pênalti, e ele vai concluir, ele dá uma rosca na bola que ele colocou quase que para fora do estádio. Então o Guerreiro está pecando, esse é um jogador que está se ressentindo muito, talvez por ser um veterano, tenha que entrar num ritmo de jogo. Ah, mas o Guerreiro fez 2 gols. Ok, é fato. Mas ele perdeu oportunidades que no Campeonato Brasileiro contra adversários mais qualificados, ou mesmo num enfrentamento com o Grêmio, ou numa eventual final de gauchão contra o Caxias, ele não poderá perder, porque o Guerreiro contra o Aimoré teve 5 ou 6 oportunidades de gols. Em outros jogos de exigência maior, contra Cânime e Jeromel, talvez ele tenha uma. Como ele teve oportunidades de marcar gol naquele Grenal do primeiro turno do Beira-Rio, que ele teve 2 chances e não fez. E o futebol tem muito, como dizia o antigo Cláudio Cabral, comentarista da Rádio Bandeirantes, futebol é a lei do faroeste, né? Se você não mata, você morre. Então, assim, o gramado melhorou, o Internacional progrediu, mas não à altura da melhora do gramado. O Inter ainda precisa jogar mais. O futebol do Internacional, esse de agora, ele é ainda insuficiente para a exigência que o Inter terá ali na frente. Passando pelo Esportivo, tem um Grenal marcado. O Grêmio provavelmente vai passar pelo Novo Hamburgo também, como eu acho que o Inter passa pelo Esportivo, e tem um Grenal marcado. E passando pelo Grêmio, tem um jogo com o Caxias. É mais fácil o Caxias do que o Grêmio? É claro que sim, mas é uma final de Campeonato Gaúcho. E depois veio o Campeonato Brasileiro. O Cudê tem que acelerar essas etapas para o time, e não é só o Cudê, vale para todos os técnicos. Eu estou aqui analisando o momento internacional. Tem que acelerar esse time para que esse time tenha uma performance bem mais parecida com aquela que vinha tendo antes da parada. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.